Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Fernando Ribeiro, sou professor de Ciências e Biologia e o tema da nossa aula de hoje é Lamarckismo, Darwinismo e Neodarwinismo. Muito bem, para ilustrar e mostrar algumas informações para vocês, eu vou compartilhar aqui alguns slides, né, tem algumas figuras, para a gente poder compreender isso aí. Vamos lá então. Ok, então é o nosso tema, né? Lamarckismo, Darwinismo e Neodarwinismo. Vamos ver o que são essas coisas. Bom, a gente sabe que a biodiversidade na Terra, no nosso planeta, ela é enorme. E ela suscita, sim, uma curiosidade muito grande. Né? Sempre gerou essa curiosidade. E foram descritas, né, até o presente momento, cerca de 1,5 milhões de espécies, até onde a gente sabe. Né? Mas estudos, né, estimam que possam existir, como está mostrando aqui, ó, até 8,7 milhões de espécies. Então podem existir muito mais espécies do que a gente conhece atualmente. Como todas essas espécies surgiram? Esta é uma questão interessante. Bem, a resposta para isso é que todas as espécies passam por um processo de evolução e elas surgem desta maneira. Né? Então aqui nesta figura está mostrando o que? Seria assim, uma árvore da vida, né? Ou, como nós chamamos, uma filogenia, né, de espécies. Então, nós temos aqui na parte de baixo seriam as espécies ancestrais, né? E essas espécies ancestrais deram origem às espécies descendentes. Então, todas elas passaram por processo de evolução, então se originaram através deste processo. Né? Bom, Lamarck e Darwin foram os pioneiros, né, os cientistas que foram pioneiros em propor uma explicação para a evolução das espécies. Né? Já que a gente está falando de como é que essas espécies surgiram, né, essa diversidade enorme de espécies que a gente tem atualmente na Terra, né, eles foram os primeiros a tentar explicar isso. Mas quem foram Lamarck e Darwin? Vamos começar pelo Lamarck. O nome dele, né, era Jean-Baptiste de Monnet. Ele era conhecido como o Cavaleiro de Lamarck. Então, por essa maneira que ele era chamado, então, de Jean-Baptiste de Lamarck. Ele nasceu na França em 1744 e faleceu em 1829. E ele era um talentoso, um hábil naturalista da sua época, e ele foi um dos pioneiros em tentar explicar a evolução das espécies. Okay? Então está aqui o retrato do Lamarck, né? Ele nasceu na França. E por este motivo, o que nós chamamos de Lamarckismo é então o que? A teoria de evolução de Lamarck, né? E em homenagem a ele foi dado esse nome. Quais são as características da teoria de evolução do Lamarck? A primeira delas é o seguinte, vamos acompanhar aqui. Ó. As espécies evoluírem devido à pressão do ambiente. Então, o ambiente pressiona as espécies a se modificarem. O segundo ponto é que há um aprimoramento gradual, ou seja, as espécies elas surgem mais simples e alcançam, né, maior complexidade. Então, elas se modificam para maior complexidade. O terceiro ponto algumas partes do corpo se desenvolvem devido ao uso e outras atrofiam devido ao desuso. Isto foi conhecido como lei do uso e desuso. E o quarto ponto as mudanças, né, devido ao uso e desuso, elas são passadas de geração em geração. Né? Então, o organismo adquire essas mudanças pelo uso e desuso e é passado às gerações seguintes. Isso foi conhecido como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Para exemplificar, né, esse processo, nós temos aqui o famoso exemplo do pescoço da girafa, o comprimento do pescoço da girafa. Né? Então, como que surgiria, né, um animal tão grande, um animal com esse pescoço tão comprido? Né? Então, nesse primeiro quadro que mostra o seguinte, ó, as girafas ancestrais tinham tamanho pequeno, né, pescoço pequeno, e devido à pressão do ambiente, à falta de alimento aqui na parte inferior, né, do ambiente, as girafas, agora aqui no segundo quadro, tinham que se esticar para alcançar as folhas mais altas das árvores mais altas. Com o passar das gerações, o pescoço da girafa foi aumentando e o tamanho do animal também. Então, pelo uso, né,
de esticar o pescoço foi adquirido por alguns animais e essa característica então foi passada às gerações seguintes. A gente sabe atualmente que esses dois processos, a lei do uso-desuso e a lei de transmissão dos caracteres adquiridos, ela não ocorre, ela não existe. Né? Mas o Lamarck foi importante, né, em tentar explicar, né, a evolução das espécies. Né? E o Darwin? O Darwin, o nome completo dele era Charles Robert Darwin, e ele nasceu na Inglaterra em 1809 e faleceu em 1832. E ele, então, formulou a teoria da evolução das espécies e é considerado, então, o pai da teoria da evolução. Né? Ele também fundou a biologia como a gente tem hoje. Então, aqui nessa parte do meio aqui, nós temos aqui ó, o retrato do Darwin, né? E ele nasceu na Inglaterra. Bom, como que foi a história do Darwin? Entre 1831 e 1836, ele tinha 22 anos, ele fez uma viagem ao redor do mundo a bordo de um navio chamado Beagle. Durante essa viagem, ele coletou uma grande quantidade de material biológico e remeteu isso, enviou isso para a Inglaterra. Então tá aqui, ó, na esquerda aqui, ó, nós temos uma ilustração do Beagle, né, como que era o navio dele, né? Nós não temos fotografia, né, nesse navio. E aqui nós temos aqui, ó, o itinerário, né, qual foi o percurso da Darwin. Então ele saiu da Inglaterra, veio aqui para a América do Sul, né, passou pelo Brasil inclusive, vários pontos aqui na América do Sul, foi para a Ilhas Galápagos, atravessou o Oceano Pacífico e foi para a Oceania, passou pela Austrália, passou pela África, novamente para a América do Sul e retornou depois para a Inglaterra. Muito bem. Esse retorno da Inglaterra, ele passou vários anos trabalhando no seu material, né, estudando seu material. E somente depois de 20 anos, em 1859, é que Darwin lançou o seu livro, chamado A Origem das Espécies. E neste livro, o que ele fez? Ele propõe a teoria da evolução por seleção natural. Tá? E como que é a teoria da evolução do Darwin? Né? Então, quais são os pontos? O primeiro, então, todos os organismos, né, eles possuem a variação individual. Eles não são idênticos. E muitas dessas diferenças, né, o segundo ponto, são hereditárias. Então, essas diferenças entre os organismos, né, são passadas de geração em geração. O terceiro ponto é, os organismos que deixam mais descendentes são mais bem adaptados. E isso, então, eles são favorecidos pela seleção natural. Então, a seleção natural seleciona aqueles organismos que deixam mais descendentes. E com o passar das gerações, que é o quarto ponto aqui, né, de modo lento e gradual, a composição da população vai se modificando, né, devido, então, os organismos mais adaptados deixam mais descendentes, e esses, então, vão modificando a composição da população. E com o passar do tempo, isso pode gerar novas espécies. Para ilustrar, né, essa situação, nós temos aqui, ó, imagine uma população de coelhinhos com diferentes cores de pelagem e o seu predador, por exemplo, um gavião, um falcão aqui. E esse predador, esse gavião, ele seleciona suas presas pela cor da pelagem. Então, os animais de pelo mais claro são mais suscetíveis, ó, eles estão aqui, ó, no segundo quadro, né? Eles são mais facilmente predados pelo gavião do que os de pelagem escura, certo? Então, os de pelagem escura deixam mais descendentes que os de pelagem clara. Com o passar do tempo, a população vai se modificando e isso no futuro, então, pode gerar uma nova espécie. Muito bem. Um ponto interessante é que, em 1858, um outro naturalista, um outro pesquisador da época, chamado Alfred Russel Wallace, ele escreveu para o Darwin, relatando a ele que ele tinha chego às conclusões muito parecidas com o que o Darwin tinha chego, né, que era a evolução por seleção natural. Aí, nesse mesmo ano, eles publicaram um trabalho, né, que antecedeu o livro da Origem das Espécies, explicando, né, esse processo todo. Então, hoje, o Wallace é considerado o coautor da teoria da evolução por seleção natural. Uma coisa importante que o Darwin introduziu, né, é a noção de ancestralidade. Então, todos os organismos possuem um ancestral. Então, aqui está mostrando, né, ó, a relação filogenética dos primatas, né, de modo que cada espécie tem o seu ancestral
e os mais aparentados têm um ancestral comum. Essa figura da esquerda aqui, ó, mostra então um esboço, né, do diagrama das gerações, que é essa noção que o Darwin introduziu. Nos dias de hoje, nós chamamos, né, essa teoria da evolução de neodarwinismo. Por quê? O primeiro ponto é que o Darwin não soube explicar como é que a variação surgia e como que a hereditariedade ocorria. Então, surge o neodarwinismo, ou chamado teoria sintética da evolução, que nada mais é do que a teoria da evolução de Darwin, acrescida de novos conhecimentos científicos, né, principalmente os conhecimentos da genética. Então, veja só. Então, o neodarwinismo, ou também chamado teoria sintética da evolução, ela une a seleção natural com o conhecimento da genética. Então, qual que é a origem da variação? As mutações, né, elas são misturadas pela recombinação genética que geram a variabilidade, né? A seleção natural seleciona as variáveis mais adaptadas, que deixam mais descendentes, e isso então gera adaptação, podendo gerar então novas espécies, certo? Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Esta foi a nossa aula de hoje e nos vemos até a próxima aula. Um abraço a todos.